Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Introdução à Profissão, Legislação e Bioética. Lembrando que nós estamos na parte inicial, que é a introdução à nossa profissão de enfermagem, né? E estamos falando da história da enfermagem no Brasil e no mundo. Hoje nós iremos falar com relação ao mundo, a história da enfermagem no mundo. Nós vamos terminar a fase evolutiva, que também é conhecida como Idade de Florence ou Idade Contemporânea. E já iniciar a história da enfermagem aqui no Brasil. Tanto lá na história mundial, nós vamos falar de duas figuras essenciais para a enfermagem moderna. No mundo foi Florence Nightingale e no Brasil nós temos a figura de Ana Nery. Vocês vão conhecer a história, ter o prazer de conhecer a história dessas duas heroínas, uma no Brasil e a outra no mundo. Portanto, é na história dessas duas personagens marcantes para o desenvolvimento científico da nossa enfermagem enquanto profissão, de fato, apesar de todos os contratempos que nós tivemos ao longo da história que mascararam a enfermagem, elas duas colocaram a enfermagem no cenário mundial e nacional. Portanto, vocês vão ter a honra e o prazer de conhecer um pouco da história de Florence Nightingale e de Ana Nery, tá certo? Vamos começar aqui, minha gente, mostrando, né, a fase evolutiva da história mundial da enfermagem, tá certo? Nós vimos lá desde os primórdios, vimos a Idade Antiga, viemos para a Idade Média, viemos para a Idade Moderna e, enfim, chegamos na Idade Contemporânea. Florence, apesar de receber esse nome, né, de ter alencado, de ter evoluído na enfermagem no tempo moderno, de fato, a sua contribuição de Florence veio acontecer na Idade Contemporânea, certo? Portanto, aí no século de 1800, século XIX, tá certo? Foi onde Florence veio realmente a dar um grande boom, né, descobrimento praticamente da enfermagem, não só nos cuidados de higiene, né, de alimentação, mas sim uma enfermagem científica, uma enfermagem voltada não ao empirismo, que é o achismo, que é a coisa popular, mas sim a enfermagem científica, onde ela utiliza várias ferramentas para trazer à tona essa enfermagem moderna. Tá bom? Portanto, nós tivemos nesse período uma grande evolução da medicina e isso, de qualquer forma, favoreceu a reorganização dos hospitais a nível mundial, né? E, dessa forma, teve uma predominância de grandes doenças infecto-contagiosas, né, em todo o mundo, porque à medida que a ciência ia avançando, várias doenças iam sendo descobertas, né? E através dessas doenças, muitas pessoas conseguiram se preparar para cuidar. E uma dessas pessoas foi a nossa querida Florence Nightingale, tá certo? E essa influência dela nessas doenças infecto-contagiosas, não só na Guerra da Crimeia, como vocês vão ver, mas essa influência com as doenças infecto-contagiosas, porque ela era uma pessoa da frente de campanhas, de grandes campanhas a níveis mundiais que retratavam a importância de combater essas doenças infecto-contagiosas. Tá, beleza? E vamos agora, sem mais arrodeios, conhecer essa grande mulher, essa heroína nacional, aliás, mundial, que é Florence Nightingale, né? Esse nome Florence veio da Florença, que ela nasceu na Itália, né? A família dela nasceu na Itália, apesar de serem ingleses nobres, né? De uma grande portadora, uma família muito tradicional de ingleses. Está ali a foto dela, ela nasceu em 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália. E vocês agora vão saber que nós comemoramos no mês de maio a Semana da Enfermagem. Tá certo? A Semana da Enfermagem. Ela começa no dia 12 de maio
e vai até o dia 20 de maio. É uma semana inteira. 12 de maio porque é o nascimento de Florence. E é o Dia Internacional da Enfermagem. E dia 20 de maio é o dia em que houve a morte da nossa Ana Nery, a nossa enfermeira brasileira que marcou história, assim como Florence. Tá certo? É dia 20 de maio. E também dia 20 de maio é comemorado o Dia Nacional, né, dos Técnicos em Enfermagem. E aí fecha dia 12 de maio com o início, que é o nascimento de Florence, e fecha dia 20 com a morte de Ana Nery. Por isso que é a nossa semana de enfermagem destinada dessa forma. A Florence, né? Vamos falar primeiro da Florence Nightingale. Ela é filha de uma família de ingleses nobres, né? Apesar de ter nascido na Florença, na Itália. Ela estudou três, né, disciplinas, três profissões diferentes: filosofia, história e matemática. Ela é muito inteligente, Florence. Ela adorava estatística, ela adorava números. E ela pôde trazer a contribuição desse gosto pela estatística justamente na época em que ela foi servir, né, na guerra da Crimeia, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Ela conseguiu fazer grandes relatórios, dados epidemiológicos de doenças infecciosas, as que mais matavam, enfim. Ela fez uma grande revolução com relação a isso. Mas isso foi mais na frente. Ela era poliglota, ela dominava várias línguas, né? Além do inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e do latim. Será essa mulher inteligente? Muito inteligente, né? Ela era apaixonada, né, por estudar. E aí, já depois de adulta, ela viajou para Paris, na França, né, para ir fazer um desses estudos dela, e ela conheceu o trabalho das Irmãs de Caridade de São Vicente de Paula, lá em Paris. E lá ela recebeu um chamado de Deus. Segundo ela, Deus apareceu, até no filme que vocês depois vão assistir, mostra esse momento, né, em que ela recebe uma luz, um chamado de Deus, apesar de não tão claro, mas ela entendeu que Deus estava chamando ela para servir as pessoas carentes, as que mais precisavam, e ela usou, né, desse trabalho, desse entusiasmo das irmãs de caridade, das irmãs católicas, que atuavam nas Santas Casas de Misericórdia, e prestou assistência e auxiliou na administração, né, daquele hospital. Adquiriu noções de enfermagem e, apaixonada por estatística, estudou os dados obtidos na caridade e desenvolveu gráficos das atividades realizadas. Como ela juntou, né, a parte da estatística e de matemática que ela gostava com, né, os conhecimentos que ela obteve lá da assistência de enfermagem e fez alguns levantamentos, alguns gráficos, alguns relatórios. A família dela, os pais, não queriam de jeito nenhum que Florence entrasse na enfermagem. E aí, como vocês são bastante inteligentes, eu sei que vocês vão pensar o que eu estou querendo que vocês saibam. De acordo com o nosso conhecimento posterior, nessa época aqui, 1800, na década de 1800, século XIX, a enfermagem ainda estava recebendo os castigos da Revolução Protestante de Martinho Lutero, onde hoje houve uma decadência muito grande. Aquelas antigas irmãs de caridades, né, as mulheres de grande... Antigamente, as mulheres na Idade Média, particularmente, as mulheres que tinham grandes recursos, da alta classe, né, elas deixavam esses afazeres para ir cuidar de doentes nas Santas Casas, Misericórdias, fazendo caridade, porque elas achavam que isso era uma aproximação muito grande com Deus. Só que depois da Revolução de Martinho Lutero, essas mulheres foram afastadas da igreja e entraram leigas, né, prostitutas, bêbadas e outros membros da sociedade que antigamente eram excluídos e foram para dentro desses hospitais sem nenhum conhecimento. E a enfermagem teve uma queda dos padrões morais e éticos. E quem veio estabelecer isso, restabelecer esses padrões morais, foi Florence, depois a história dela quando eu vou contar.
Mas até aqui os pais não queriam por conta disso. Ora, uma moça da nobreza inglesa, né, família nobre, os pais delas andou o mundo, né? E aí, meu amigo, os pais deixaram ela uma vida, ela deixou um noivado com Richard, um rapaz também da grande sociedade da época, ela deixou o noivado, foram contra os pais delas, pegou uma briga terrível na sociedade, publicando nos jornais as grandes... ela ficou assustada com a falta de preparo dos hospitais, de higiene que rondavam naquele período, que matavam muita gente de doenças infecto-contagiosas. E ela começou a escrever para jornais mostrando essa realidade. Né? E ela se tornou uma pessoa conhecida, popular naquele momento. Né? E através dessas publicações dela foi que chamou a atenção, né, dos secretários da guerra da Crimeia. E aí ela deu entrada lá, que é a cena dos próximos capítulos que eu já vou falar para vocês. Mas antes, né, aos 24 anos, ela quis trabalhar em um hospital. Mas somente em 1844, 20 anos depois, conseguiu a autorização dos pais para estagiar na Alemanha e depois foi para Roma estudar as atividades das Irmandades Católicas também. Ela teve a primeira experiência, né, lá em Paris e depois, realmente, com a autorização dos pais, foi até a Alemanha, na Roma, estudar as atividades das Irmandades Católicas de Caridade. Em 49, faz uma viagem ao Egito e decide-se servir a Deus, trabalhando na Alemanha entre as diaconisas. Ela se encaixou nas diaconisas, né, e resolveu realmente largar toda a sua vida, né, inclusive o seu noivado, para servir a Deus através da enfermagem. E aí, em 1854, teve início a Guerra da Crimeia, tendo à frente a França, a Inglaterra e a Turquia contra a Rússia, lutando por bases territoriais, sabe? E as três províncias aí se juntaram, se aliaram para derrubar a Rússia. A Rússia tem um grande território, né? E cada aquele tempo queria ainda mais. Portanto, essa guerra foi de 50, praticamente iniciou em 53 e foi até 56, 1856. Florence partiu para Scutari, lá na Turquia, né? Ela e mais 38 voluntárias, entre elas religiosas e leigas vindas de diferentes lugares. Florence, devido àquilo que eu falei para vocês, ela está escrevendo nos jornais, denunciando, né, as precariedades da estrutura hospitalar e dos cuidados de enfermagem prestados naquela época, chamou a atenção e chegou até as cortes supremas, né, das rainhas, né, e do pessoal que ficavam responsáveis pela Guerra da Crimeia. E foi convidada, né, para participar, né, contribuir com seus cuidados adquiridos ao longo dessa história, né, e selecionar junto com ela mais outras voluntárias que sejam religiosas. Florence, muitas quiseram se condoer com a situação lá dos soldados que viram que lá era muito sofrimento, precisava de assistência. Muitas se condoeram e foram até ela, outras que não tinham nenhum, ainda era daquele período desviante, era as pessoas mais prostitutas, ainda também vieram querer ir com ela, mas ela exigiu, antes do que tudo, a moralidade. Ela selecionou quem realmente tinha vocação e tinha seus aspectos morais e éticos prevenidos. Tá certo? Por isso que ela fez uma escolha bem seletiva para ir com ela para a guerra. Flores, chegando a escutar, e percebe uma série de erros no hospital improvisado para a guerra. Lá ela viu falta de higiene, né, precária, água contaminada, o saneamento básico não existia lá na época. No hospital da guerra, né, esse hospital era da guerra, né, e esses hospitais eles foram construídos, né, você tem ideia, em cima de fossas, né, em cima de fossas que
retrai dejetos, né, das fezes. E exalava um cheiro, uma podridão muito grande, e aquilo acabava transmitindo várias doenças. E ela constatou, através dos seus relatórios estatísticos, que a mortalidade chegava a 18 mil mortes. E dessas 18 mil mortes não foi pelos ferimentos da guerra, mas sim por transmissões de doenças infecto-contagiosas. E aí ela chamou o pessoal da guerra, comunicou ao governo, mas não foi ouvida. Ela, achando ruim, porque não estava sendo ouvida, ela começou a publicar nos jornais da imprensa e denunciar as irregularidades. Ela foi contra toda a supremacia da guerra. E a população se sensibilizou com a causa de Florence, né, e cobrou do governo agilidade, né, que escutasse ela para reduzir as barbaridades que estavam sendo feitas com os guerrilheiros que estavam servindo a pátria, mas não estavam sendo cuidados. Não tinha cama para todo mundo, às vezes ia para o chão, tinha insetos, a água era contaminada, né? Enfim, uma barbaridade que eram feitas nessa época, né? Um ambiente fechado, sem luzes, e ela fez todos os relatórios, né? E ela foi conversar, ela foi falar com a rainha Vitória, se não me engano, na época, né? Foi mostrar as barbaridades e pedir, né, que as suas recomendações fossem aceitas. E no filme dela, ela mostra bem direitinho essa reunião que teve com a rainha. Vamos mostrar para vocês agora um trecho do filme. Aqui, minha gente. May I offer you some tea, dear? Thank you, Mum. Please continue. Yes, Mum. We lost 10,000 men in 6 months, mostly through gross incompetence, and I came home to find that many of the officers responsible had been promoted. Given honours, medals, titles, crimes were committed, terrible suffering inflicted that could easily have been avoided. Yes, Miss Nightingale, but what exactly entitles you to be the judge of that? I studied and visited all the hospitals in London, Dublin, Edinburgh, Paris, Rome and Berlin. I was twice in training with the Protestant deaconesses at the Kaiserwerth Institute in Germany. I spent 1 year as superintendent of the Harley Street nursing home. I personally scrubbed floors of sick rooms, emptied bedpans. I nursed cholera patients whose whole bodies were a mass of... Thank you. And your parents permitted all of this? They came to understand that I had a calling, that this has truly been God's will for me. I see. And what is it you suggest we do about these crimes, as you call them? A royal commission, Ma'am. A royal commission? Nothing less than a royal commission will suffice to bring out the truth. It is our sacred duty to the Crimean dead, and if I may, Your Majesty, it is also a heaven-sent opportunity to reform the entire hospital system of the nation, not just of the army. Beg your pardon, Ma'am. Of your army. Forgive me, Ma'am. It has been a lifelong dream of mine. We shall think about it. Remarkable woman. I wish we had her at the War Office. I'll convey that sentiment to the Minister, Ma'am. Good. Oh, and as to that commission... Yes, Ma'am, I seriously doubt whether it's in the best interests... May I finish? Ma'am. We do want our brave soldiers to receive the very best care.
please see to it. The Commission. The Commission, Prime Minister. A difficult meeting. I'm afraid the Queen was somewhat taken aback by your proposal. Yes, a royal commission. That could have consequences, ramifications. Well, I had hoped You that- were quite forceful, you know. Well, I'm sorry, but... However, I did prevail upon Her Majesty to change her mind, and she has graciously agreed to allow the Commission to go forward under my supervision. Thank you, my lord. Thank you very much. Yes. I well remember one evening at the Verneys when you were very eloquent on the subject of nursing and so forth. A worthy cause. Now, one minor detail. Of course. I would like you to submit your evidence to me in the form of a report, a confidential report. There are susceptibilities to be considered. Are we agreed? Yes. Agreed. Good. Give my... Pronto, minha gente. E ali vocês viram nesse depoimento, nessa história aí, que ela viu que existia muitas barbaridades pelos médicos, né, a equipe, né, que estava lá para cuidar desses feridos da guerra, esses heróis que estavam lá, estavam sendo maltratados, né, de vários motivos, né, que aumentaram muito a mortalidade. E aí ela pediu para fazer uma comissão real para analisar e julgar cada responsável desses que foram para a Guerra da Crimeia, para que fosse averiguado quem foi que errou. Só que aí eles pediram, né, que ela fizesse tudo que ela notou de errado em forma de um relatório. E ela passou a produzir esse relatório, deu mais de 900 páginas, para vocês terem ideia. E aí, depois, né, de tudo que Florence viu de errado, o que é que ela viu que estava perturbando a saúde dos soldados, que estava aumentando a mortalidade? Sujeira, umidade, baixas temperaturas, corrente de ar que circulava dentro, né, não circulava dentro das enfermarias improvisadas, emanações, que são os cheiros, né, dessas fossas que saíam, que exaltavam um odor terrível, né, e disseminavam bactérias, vírus no ambiente. Bastante barulho. A escuridão, não entrava luz solar. À noite, como não tinha energia elétrica, era com um lampiãozinho que ela passava. Que aí ela passou a ser conhecida como a Dama da Lâmpada, porque ela andava com a lâmpadazinha à noite. Passou a ter da alimentação, a higienização das camas, dos lençóis, lavado tudo, sabe? Passando os medicamentos nos ferimentos dos soldados, alimentando com comida quente e nutritiva, auxiliando, coisas simples, a lavagem das mãos, a limpeza de curativos, separação de enfermos conforme as suas infecções. Se fosse doenças contagiosas, eles teriam que estar isolados dos outros, fazendo essa seleção, limpando o chão. Foi dessa forma, né, a teoria da ambientalista que ela implementou, que o ambiente teria que ter limpos, teria um ambiente que trouxesse oxigenação para repor, né, a carga oxigenada do nosso corpo, os pulmões respirarem melhor. Ela insistiu muito na questão do saneamento básico, o tratamento dessas águas que eles estavam tomando contaminadas. Tudo isso que Florence implementou lá com ações da enfermagem, não só os cuidados da enfermagem, mas com esses ajustes, ela conseguiu reduzir a mortalidade de 40% para 2% naquele lugar que ela esteve, salvando vidas. Esse que é o nosso bem maior. E mostrou, através das suas experiências em vários hospitais que ela passou no mundo, como vocês puderem ver ela falando com a rainha, Londres, Egito, na Alemanha, né? Ela conseguiu trazer uma visão diferenciada
de lá e passar para cá, onde ela estava atuando com esses soldados. Portanto, Florence, ela, né, chegando nos cantos, ela percebeu isso aí, foi comunicado, já falei isso aqui para vocês, reduziu, né, e ela implementou, minha gente, esses gráficos aqui, ó, esses gráficos em forma de pizza, e esse outro chamado de gráfico da rosa, que parecia com uma rosa, né, você for ver aqui, ela colocou as datas de abril de um ano até maio do outro ano. E esses gráficos azuis, aqui, esse mais rosado, esse mais escuro, mostram a mortalidade e por quais doenças atingiam mais, foram mais causadoras de mortes. Que ela fez no seu relatório e no diafragma, que se viu de exemplo para o mundo inteiro. Hoje, esses gráficos em pizza é fruto do trabalho de Florence, com cores vibrantes, né, bastante chamativas. Ela conseguiu diferenciar e mostrar estatisticamente, né, sem fazer grandes relatos, os grandes problemas, as principais doenças que enfrentaram naquele momento. E ela ficou reconhecida, né, essa importância na enfermagem, né, e na saúde da forma epidemiológica. Ela deu os primeiros passos para uma visão da importância do saneamento básico, né, da saúde pública para diminuir a mortalidade. Por isso que ela foi tão, além de mostrar a importância da enfermagem, ela ampliou, né, essa enfermagem científica. À noite ela percorria os alojamentos, né, com uma lâmpada na mão e ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, motivo pelo qual até hoje a lâmpada é o símbolo da nossa enfermagem. Tá certo? Ela andava com um lampiãozinho, porque não tinha luz, né? Ela passava olhando, vendo se estava todo mundo aconchegado, estava todo mundo com lençóis, sem passar frio, né? Alimentado, sem sentir dores. Por isso que ela fez um trabalho diferenciado. E após essa guerra, né, Florence publicou 2 livros, Notas sobre Hospitais, em 1858, e Notas sobre a Enfermagem, em 1859, onde todas essas suas ações estão descritas nesses 2 livros. Né? E por isso recebeu vários prêmios do governo inglês pelo seu trabalho na Guerra da Crimeia. E todo o dinheiro que ela recebeu, né, ela utilizou para abrir a primeira escola de enfermagem em 1859, no Hospital St. Thomas, em Londres, na Inglaterra. E essa enfermagem, essa escola, ela era muito rigorosa. Ela não abria mão da rigorosidade, porque todo mundo sabia que a enfermagem era uma coisa que não era mais bem vista. E ela quis resgatar e implementar essa nova enfermagem de forma rigorosa, do tipo militar mesmo. Né? Ela visava aqui, minha gente, a escola do ensino, do sistema Knightaliano de ensino, né, ela visava a seleção de candidatas, só eram mulheres nessa época, a questão física, ela estava bem fisicamente, moral, se ela tinha moral, é uma pessoa bem vista, intelectual, tinha inteligência, e que tivesse vocação, né, que é a aptidão profissional. Esses pontos eram essenciais para as escolas sobreviverem, né, à enfermagem nova, o novo ensino de enfermagem, no modelo do sistema de Florence. Tá certo? Ela morreu, infelizmente, né, com 90 anos de idade, em 13 de agosto de 1910, em Londres, deixando florescer, né, aí o ensino da enfermagem no mundo. No dia 12 de maio, o nascimento de Florence é comemorar o Dia Internacional da Enfermagem. E no Brasil é comemorar o Dia do Enfermeiro. O dia 12, que é o início da nossa semana de enfermagem. Né? Tá aqui, ó, as enfermeiras que foram acompanhadas por ela. Ela aqui no centro, a imagem muito ruim, mas dá para entender mais ou menos. Né? E aí, nessa idade contemporânea, depois de Florence, tivemos as primeiras escolas de enfermagem. Nas primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, a única pessoa qualificada para ensinar. E ele ensinava somente os procedimentos básicos da enfermagem. Só questão
cuidados de higiene, de alimentação, só ensinavam o que eles queriam que nós fizéssemos, o que os enfermeiros fizessem, só as coisas básicas, não tinha a ciência de fato, como Florence implementou no seu modelo posteriormente. Nos Estados Unidos, a primeira escola foi criada em 1873. Em 77, as primeiras enfermeiras diplomadas começaram a prestar serviço em domicílios em Nova York. Já falei do sistema Florence Nightingaliano. Portanto, sobre Florence nós encerramos aqui. Ela foi bastante homenageada também, né, pelos ingleses, pelo seu trabalho na Crimeia, e foi a grande percussora dessa enfermagem moderna no mundo, inclusive influenciando aqui no Brasil também, no mesmo período. Tá certo? Eu vou parar aqui essa nossa primeira aula de Florence e vou chegar na segunda parte daqui a pouquinho, falando sobre a história da enfermagem no Brasil. Tá bom? Tomem uma aguinha, tomem um cafezinho, depois nós voltamos já já.